Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Você pode rever essa nossa conversa tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, através do meu canal e em breve em podcast. Hoje nós vamos conversar com Wendy Lady Orra. Ela é uma cantora da Amazônia, formada em design de moda, com pós-graduação em produção de moda. Também é artista plástica. Depois de 11 anos, longe da música, ela retorna em meio à pandemia, e isso foi estimulado por uma participação que ela teve na live da cantora Tereza Cristina. Então esse desejo de cantar foi reacendido. O fogo que estava lá, adormecido na brasa, chegou à tona. Ela se considera ativista não só pelas causas humanas, mas pelas causas dos seres viventes. Então vamos chamar. Opa! Boa noite a todos e todas. Estamos aqui com a Wendy Lady Orra. Bem-vinda! Olá, boa Boa noite. noite. Desde já, muitíssimo obrigado por sua disponibilidade. Eu que agradeço. Estou torcendo que a internet não derrube a nossa live aqui. Pois é, não tem problema. Se derrubar, a gente tenta novamente. Que eu acho que já é uma marca do Instagram, não é? Inclusive hoje nas lives da Tereza Cristina, ela tentou algumas vezes reiniciar, e se não me engano, quando eu vi, era a terceira tentativa dela de começar a conversar. Isso infelizmente acontece. Mas como é que foi esse teu encontro com a música e depois como é que foi esse teu encontro com a moda e se tornar uma artista plástica? É, encontro com a música desde pequena, né? Eu ouvindo a minha mãe cantar na varanda, cantando na igreja também. Sou cantora de igreja, né? Católica. E a música sempre me acompanhou a vida inteira, né? Nós somos uma família praticamente musical. Meu avô, pai da minha mãe, ele era uma espécie de maestro, né? Na época, aqui no Pará, eu tô no Pará. Eu moro em Ah, sim. Manaus, mas eu tô no Pará, no meu município de Pertença. Aqui no interior, chamado Rio Arraiolos, o meu avô era considerado o mestre-sala. O que é o mestre-sala? O que conduz a música, que conduz a ladainha das festas de santo. Era uma mistura de instrumentos afro com instrumentos de sopro. Então era ele que conduzia isso, foi passado para os sobrinhos, e quando eu nasci já existia essa cultura aqui no interior do Pará, que era justamente a folia dos santos católicos. E é daí que a música me acompanha. As artes plásticas eu creio que também, né? A gente que mora na Amazônia, a gente costuma fazer de um pedaço de pau ali que caiu no chão, ou então um galho retorcido, criar arte, né? A gente só dá uma lapidada e aquilo ali já virou uma arte. Mas eu sempre gostei muito de pintura, né? Desde criança, sempre procurei melhorar o traço ali com todas as vezes prestar bastante atenção em fazer traços. E eu desenvolvi um traço um pouco mais rústico, né? E resolvi unir o útil ao agradável, que é pegar garrafas de vidro que são descartadas, pintar com figuras de mulheres indígenas. Entende? Pouquíssimas vezes você vai me ver pintando figuras pretas, porque nós já temos bastante artistas pintando figuras pretas e quase ninguém pintando pinturas indígenas. E como eu tenho a mistura de preto com índio, com indígena, indígena,
Eu faço mais a parte indígena mesmo, porque eu tenho muitos amigos que já fazem a parte preta da arte, então eu quero mostrar também o que é nosso aqui da Amazônia, sabe? Da minha arte. E é Ah, isso. maravilha. E teria alguma garrafa assim, pertinho de você, para mostrar pra gente? Aqui eu não tenho, porque as minhas artes estão em Manaus. Ah, E tá. assim, as minhas artes estão na página leide.orra, que as pessoas podem acompanhar. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Quem Ah, quiser sim. olhar, porque eu tô na casa dos meus pais. Mas eu E tô- Ah, aqui, mas eu vou deixar a descrição é, dos seus contatos e da sua arte essa página aí. na, na nossa live. Ah, certo. @lady.urra. Mas vamos de música? Vamos trazer essa ancestralidade? Ancestralidade, eu posso cantar um pouco da vida na Amazônia. Uma música que eu sempre canto em outras lives quando eu entro, que fala da nossa vida. Eu digo que é a nossa ancestralidade amazônica. A letra fala um pouco da nossa vivência aqui na Amazônia, como é viver na beira dos rios, como é nascer caboclo, cabocla, sabe? Porque caboclo pra gente não é a mistura de uma raça, não, pra gente que é da Amazônia. É o modo de viver aqui na Amazônia, entende? Sim. Todas as misturas que a gente faz com a nossa cultura, com a natureza, isso pra gente é ser caboclo. Tá? E não a mistura de raça lá que os colonizadores fizeram. Eu amo esses rios da selva, em suas restingas, meus olhos passeiam, o meu sangue nasce nas suas aranhas e nos seus mistérios. Meus olhos passeiam e das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, o meu sacramento, filha desta terra da cor, este sol moreno queimou minha tez, cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, Cunhantã viçosa, curumim sapeca. Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosas farinhas no caldo do peixe, do banzeiro é canção, o mais farto verão. Tudo isso me faz com que eu não te deixe, Amazonas, 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 meu amor. Amazonas, 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 meu amor. Amazônia, Amazônia, tu és pra mim meu amor. Oh, salve, salve Amazônia. Como é que é esse processo de você estar nesse encontro cultural entre o Pará, da sua infância, e essa sua vivência em Manaus? Eu nasci em Monte Dourado, no Pará, que pertence ao município de Almerim. Então, quem nasce lá hoje é considerado
é Monte Douradense, né? Porque Sim. a lei mudou, aí pode ser registrado, mas como eu nasci em uma época que tudo pertencia ao município de Almeirim, eu sou almerimense. Então eu nasci no município de Almeirim, Pará, e passo a minha infância toda aqui até a adolescência. Eu creio que com uns 15 anos eu vou morar em Manaus para fazer o ensino médio. Saio daqui também porque eu já tinha noção sobre a minha identidade de gênero e aqui eu sabia que era uma cidade que eu ia sofrer muita violência porque eu já vi alguns exemplos de outras pessoas LGBTQIs aqui, outras não, poucas, acho que tinham aqui que estavam fora do armário e que sofriam muita violência. Então, eu coloquei que eu ia, né? Minha irmã mais velha já morava lá e ela precisava de alguém que fosse para Manaus morar com ela. Então eu fui. E Manaus, ela fez com que eu me encontrasse mais com a minha raiz indígena, entende? Aqui eu conheci mais a parte afro, que é justamente a lembrança que eu tenho dos tambores feito de couro e aquele batuque da alvorada da festa do São José, que é a igreja católica que eu participava lá é uma igreja enculturada, né? Que tinha o rito católico, mas o som era feito a partir de percussão africana. Desculpa. Ah, sim. E essa junção é isso. Eu vou para lá, para Manaus, e permaneço lá até 2014. Em 2014 eu mudo para o Rio de Janeiro e fico lá há 4 anos. E eu só volto para Manaus em 2017 porque meu pai fica doente e precisa de alguém para que cuide dele em tempo integral. Ah, sim. E eu vim, deixei tudo no Rio de Janeiro. Eu estava morando mesmo no Rio de Janeiro. Por alguma razão, né, as coisas acontecem e a gente tem que mudar de rumo, o nosso barco tem que remar para outro lugar porque para que as coisas fiquem bem, né? Eu já havia perdido uma pessoa em 2015, que foi meu companheiro, e eu prometi para mim que eu nunca mais iria perder ninguém, se fosse preciso sair de onde eu estivesse, eu iria para ter que salvar a vida de alguma pessoa amada minha. E foi o que eu fiz. Ah, certo. De certa forma, essas mudanças, elas, por mais dolorosas que sejam, elas sempre vão trazer alguma influência. E essas situações, essas emoções, como elas influenciam no teu modo de ser enquanto cantora, enquanto artista? É, olha, eu digo que eu sou muito prática para algumas coisas da vida. Nesse momento eu tô vivendo um momento muito prático assim da minha vida, que é ter que lidar com as coisas. Hoje eu cheguei aqui com você bastante cansada, porque hoje eu tive que resolver tudo aqui na casa dos meus pais. Isso para mim é prático, entende? Nesse momento que eu tô fazendo essas coisas, eu não perco tempo com outras coisas supérfluas, assim, que conversar com alguém, que coisas desnecessárias, assim, não perco. Mas no sentido de quando acontece esse evento com pessoas que eu amo, então com pessoas ao meu redor, a coisa do sentimento aflora mais. E a minha ligação com a música nessa hora vai pro lado da coisa mais dramática, mais sofrência, mais da música popular brasileira. Entende? A minha sofrência é na música popular brasileira. Não vai para outro estilo de música. Ah, sim. Você também compõe? Eu também componho. Também componho. Eu tenho uma parceria com Paulinho do Carmo, que é Doce Amor Oxum. Eu tenho uma música minha, que é Mãe Preta, a música que eu fiz para minha mãe. Eu voltei a compor, né? Eu tinha muitas Sim. composições e se perderam no passado. Quando eu desisti de cantar,
Meu caderno de composições também sumiu em uma das limpezas que teve em casa e acabei perdendo as minhas músicas daquela época. Então eu estou Sim. voltando a compor e de vez em quando eu tenho os processos de bloqueio, de criatividade, aí eu tenho que voltar, parar um pouco e descansar a mente para compor. Mas eu componho também. As composições que tinha nesse caderno com as composições atuais, elas têm alguma ligação? Não. As composições do passado eram Ah, composições de uma adolescente romântica, que eu não sou mais, entende? ah, Tinha muita ingenuidade na letra, assim. Hoje eu não cantaria, entende? Eu lembro de algumas, assim, pouquíssimas, mas que eu fiz para algumas pessoas que foram especiais na minha vida, sim, mas só elas podem ouvir. certo. É, que relação você faria da música com a cidadania, da sua música com a cidadania hoje? Com essa maturidade toda, com essa vivência, com... A gente sabe que quanto mais a gente viaja, quanto mais a gente convive nos ambientes, mais a gente aprende a ter a riqueza desse ambiente, interioriza e também deixa no ambiente a nossa riqueza enquanto ser. Como é que você faz essa relação com a cidadania? Da sua arte, da sua música com a cidadania? Com a cidadania. Com a cidadania em qual sentido? De você Enquanto atuar. cidadã brasileira? Sim, sim, sim. Exato. Eu creio que eu já faço isso, né, no dia a dia. Todas as vezes que eu sou chamada para um show online, que agora os shows são online, né? Para um show Aham. online ou para alguma live, eu já mostro que eu acho que cidadania é isso, sabe? Valorizar o que é nosso. Eu faço questão de mostrar o que é da Amazônia. Eu faço questão de mostrar um pouco de cultura preta na música. E ser cidadão é isso, é ter orgulho do que é nosso e não ter orgulho do que não é nosso, sabe? Nós temos uma riqueza tão grande cultural, uma riqueza artística, sabe? Nós temos muitas riquezas naturais que podem ser usadas sem exploração e devastação, entende? E eu já Uhum. faço isso. Se você olhar nas minhas postagens, eu já faço isso, de querer mostrar o que é nosso, sabe? De querer cantar o que é nosso, que o resto do país não conhece, entende? Sempre que eu entro numa live, eu cantei agora Amazonas, Meu Amor, que é uma canção que o Brasil não conhece, mas que Sim. descreve a nossa forma de viver aqui na Amazônia, sabe? Descreve de forma geral aqui, tipo, na Amazônia, os estados que são banhados por rio. Pará é Amazonas, as nossas estradas são rios, entende? Nós temos aeroporto e uma cidade aqui próxima, mas a minha é só ultraleve que consegue pousar, entende? Uhum. Então, é isso, é falar o que é nosso. Isso é levar a cidadania para o resto do país ou para fora. É mostrar, ter orgulho da sua cultura e mostrar a sua cultura. É, os estrangeiros já fazem isso muito bem, sabe? Eles Aham. mostram a cultura deles, eles não interpretam a arte de outro lugar, sabe? Eles fazem questão de mostrar o que é deles e a gente tem que parar de. Ou não, quem quiser fazer também, coisa da gringa, faça. Mas a minha praia é mostrar o meu país. Ah, que bom. Sim. E nesse processo, você defende alguma bandeira ideológica? Eu pergunto porque às vezes tem artistas que eles preferem não se colocar de frente de algum processo ideológico político, enquanto que outros fazem questão de dizer não. É, a minha vivência, a minha arte, ela se aproxima dessas ideias, dessa ideologia, dessa forma de tentar ser no mundo. Você tem alguma ideologia que você defende? Eu não defendo ideologia, né? Porque as ideologias geralmente elas vão para o lugar do fanatismo, de alguma coisa assim, que sacrifica alguém, entende? Hum, Inclusive a ideologia é usada para condenar pessoas como eu, entende? Porque eles querem a ideologia de gênero. Ninguém prega ideologia de gênero.
Bandeira também não levanto, porque às vezes eu posso estar balançando uma bandeira verde e amarela e ela ser fascista, sabe? Eu defendo Uhum. o meu ativismo, eu defendo a natureza, eu defendo a vida dos ancestrais indígenas, dos meus ancestrais pretos, a vida dos LGBTQIAP+, principalmente das mulheres trans, que são as minhas irmãs, que são as minhas filhas, que são as minhas, sabe? Que precisam tanto de ajuda. Nesse período eu tô fazendo uma análise sobre o trabalho que as mulheres trans têm para fazer retificação no nosso país, que não é fácil. Quem puder e tiver uma mulher trans por perto, pergunte se ela já tem o nome retificado, apadrinhar, porque isso não é fácil de graça, sabe? Demora meses para sair uma retificação com nome e gênero de uma mulher trans e de um homem trans também. E quem puder apadrinhar tem custo, e não é um custo barato para fazer uma retificação de nome e gênero, não é um custo barato. Então, apadrinhe, procure essa mulher trans, você está precisando fazer a mudança do nome e do gênero na certidão, ajude, sabe? Então são essas. Não é uma bandeira, entende? São essas causas, são causas. Entende? As causas que eu sempre bato na mesma tecla, que são causas invisibilizadas, sabe? São causas principalmente as indígenas, que nós tivemos aí agosto e setembro, dois acampamentos em Brasília que pouco foi falado na mídia, que pouco foi divulgado nas redes sociais. Então era a gente se virando aqui para falar sobre isso, para falar sobre a votação do marco temporal, que infelizmente foi adiada mais uma vez para revisão de processo, sabe? A gente vê muito, assim, o movimento preto se organizou muito no sentido de divulgar, de lutar pelas leis e contra o racismo. Mesmo assim, ainda temos muito racismo. Nós somos um país, 4% da população preta e é racista, sabe? E com uma grande, com 300 e alguma coisa, com 300 e poucos povos indígenas falando 274 línguas, e ainda é um país racista com indígena, que diz que índio tem muita terra para índio, sabe? E não é isso. Tem muita exploração para pouca gente lucrar com isso. É o que nós temos no nosso país. Entende? Então são essas coisas que eu entro em defesa, e são essas coisas, são sobre essas coisas que o meu corpo vira um corpo político, sabe? Não é de bandeira nem de ideologia, para que depois eu as minhas falas de luta não sejam confundidas com de outras pessoas que usurpam, entende, essas lutas para se promover. Infelizmente acontece muito, né? Em sala de aula eu sempre combato muito essa ideologia do agro é pop. Eu sempre digo que essa ideologia é a ideologia da pior exploração possível, porque você destrói espaços culturais, você destrói territórios de povos por um lucro que esse lucro ele não vai servir para aqueles povos que estão ali sendo expulsos. Serão lucros para poucos. E é difícil, porque até nesse processo, se você tentar conversar com as pessoas, conversar com os alunos, eles estão tão impregnados em determinados pensamentos que acreditam que o que acontece nessas áreas são áreas válidas. Eu sempre discuto com uma ideologia terrível, que é a tal da meritocracia. Então, determinados povos merecem estarem numa situação X porque não trabalharam para isso. Só que, como você defende essa vivência dos povos indígenas, se a gente pudesse debruçar também nas universidades sobre esse modo de ser e de estar no mundo, a gente teria muito mais respeito e entenderia bem mais. Então, a sua luta e a luta de muitos é A absolutamente válida. Pois o que não? das universidades públicas é ensinado a cultura da branquitude, entende? Uhum. É a cultura do homem europeu, do homem moderno, sabe? Até a nossa filosofia é uma filosofia falsa, né? Porque
os primeiros matemáticos e filósofos e sociólogos eram de África, entende? Isso foi Isso. usurpado pelos europeus que foram lá na Universidade do Egito estudar e depois apagaram isso, fizeram questão de apagar os primeiros Uhum. passos e se colocaram como os primeiros do mundo, entende? Então, a nossa educação é sobre branquitude, não é sobre entender a cultura de outros povos, principalmente os povos que foram dizimados da face da terra, sabe? E é justamente esse caminho que a gente está fazendo de volta, entende? O movimento preto está muito mais organizado e, nesse momento, o movimento indigenista também está se organizando, principalmente para dar voz para todos os indígenas que estão aldeados, os que estão na cidade e os descendentes também, para que a gente tome de volta a nossa cultura e que a gente também possa ter as línguas indígenas estudadas nas universidades e escolas públicas desse país, entende? Que é um direito nosso. Todos os povos do mundo inteiro têm suas línguas originárias faladas e só o Brasil que não fala as línguas originárias, tá? Dos povos originários daqui e dos povos que se fizeram originários, que são os povos quilombolas. Isso. É uma luta constante porque a gente tem a Europa como modelo. Isso aqui em Recife já tem também vários locais que, se a gente for buscar lá na história, é uma imitação do que acontecia lá fora. Então, no início do século passado, era super chique que os filhos estudassem francês. Então, as pessoas tinham que aprender francês e hoje não que eu não gosto, eu gosto muito de francês, eu gosto de italiano, inclusive me aventuro nessas línguas, inglês, etc. Mas a gente precisa olhar para dentro também, olhar os valores e o que foi feito por aqui. E muita gente coloca isso como se fosse algo absolutamente inferior. É uma luta que a gente está lutando juntos nesse sentido. Mas diga lá, quem são as tuas inspirações musicais? Quem te faz soltar a voz? Quando você ouve, diz, nossa, esse daí me pegou de cheio. Gente, eu sempre falo, as inspirações são as inspirações que a minha mãe tinha também, né? Que é Bethânia, é Caetano, é Roberto. Gostem ou não gostem, mas é o meu gosto musical, é o que eu gosto de cantar, entende? As pessoas têm críticas, mas eu acho que não dá para tolir o gosto musical das Uhum. pessoas, nem repertório de ninguém, sabe? Porque a arte já foi lançada no mundo e ela tá aí. Então ela vai fazer É. bem para alguém, entende? A música, principalmente, ela vai fazer bem para alguém. Mesmo que o artista que, que cantou a tal música X não condiza o comportamento dele com a arte e com o que a letra representa, sabe, naquele momento. Mas a letra vai chegar, as letras das músicas vão chegar nas pessoas de qualquer maneira, e para umas vai ter cura, para outras vai levar alegria, sabe, para outras vai levar reflexão. E é dessa forma que a gente tem que olhar a música, sabe? É, independente de qualquer comportamento de artista que já interpretou as músicas, entende? A gente precisa também olhar para a arte com carinho, independente do artista que interpretou, que compôs alguma coisa ali. A gente tem que olhar para a arte com carinho. E às vezes é bom a gente, que é militante demais nas redes sociais, fazer militância para si próprio, sabe? Principalmente Uhum. para se limpar de muita coisa assim que a gente precisa de um tempo só pra gente para se limpar também de muita mágoa, sabe? Porque, claro, a gente leva muita pancada nesse país, mas é preciso voltar e se curar também, para que a gente não machuque pessoas que não têm nada a ver com a dor que a gente está sentindo, sabe? E dentre essas pessoas, geralmente, às vezes a gente machuca artistas, às vezes o artista só interpretando uma música que o artista X cantou e o artista X lá tem um comportamento que prejudica o povo brasileiro, já prejudicou em algum lugar. E às vezes eu tô fazendo um show e sou atacada porque A música do eu tô artista. cantando Ania, que composta pelo Caetano, mas quem cantou foi o Roberto, e tem polêmica com o Roberto, tem polêmica com Nana, tinha polêmica com o Djavan, sabe?
A gente tem que saber diferenciar essas coisas. Sim, sim. É porque E às vezes é assim, difícil. quando fala de arte para mim, é Bethânia, é Caetano, é Gil, sabe? São muitas vozes assim que me levam assim, se eu vou lembrar, tem música assim, por exemplo, quando música que, por exemplo, meu avô cantava Ernesto de Nazaré, Uhum. que é o maestro Ernesto de Nazaré, e eu morei na rua Ernesto de Nazaré, no Rio. Ele cantava Quero uma mulher, é uma música machista, né? Que saiba lavar e cozinhar. Lá, lá, lá. Eu não sei direito a letra. Emília, 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 não posso mais. Assim, é uma música que ele cantava para minha avó, que era Emília. Eu não canto essa música Sim. porque a letra é bastante machista, né? Aham. Mas ele perturbava a vida da minha mãe, sempre contava que os dois eram muito companheiros, né, em tudo que eles faziam. Então, essa música, às vezes, e meu avô bebia um pouquinho. Quando chegava em casa que a minha avó não queria conversa com ele cantava essa música que era para amolecer o coração. E é isso, Usando a música para conquistar, né? sim. Com relação ao que você disse, a história de muita gente confundir a obra com o artista, é porque as pessoas ainda são muito ingênuas no sentido de que aquela pessoa, aquele artista, tem uma sensibilidade afloradíssima e ele consegue captar os sons e ler o mundo de tal forma que traga essa beleza através da linguagem musical. Mas isso não quer dizer que ele também seja uma pessoa tão bela quanto a arte que ele faz. Então, muita gente às vezes confunde muito. Então, a obra do artista fica bastante prejudicada. Desses artistas que você falou, principalmente desse mais tradicional, a minha mãe ama. Então, todo final de ano é algo obrigatório, entende? De ouvir, mesmo que sejam as mesmas músicas, mas só o fato de transmitir é, aquela paz, aquela forma de cantar que traz tantas recordações boas para muita gente. Então isso é um verdadeiro encanto. Mas isso não quer dizer que seja uma pessoa de militância, seja uma pessoa de que tenha hoje uma visão mais ampla das coisas. A gente tem que também pensar na maturidade espiritual dessa pessoa que pode muitas vezes não conduzir com essa percepção musical de conseguir traduzir no mundo a beleza. Parece até contraditório, não é? Você dizer assim, como é que uma pessoa tem tanta sensibilidade para trazer essa letra. Outro dia eu estava ouvindo alguns discos do Roberto Carlos. E aí comecei a pensar, disse, Deus do céu, como é que é uma pessoa que traz essa coisa toda, dessa sensibilidade, consegue falar do problema ecológico das baleias, consegue falar de tanta coisa interessante que no momento era e hoje está num turbilhão de acontecimentos que são contrários. Então eu comecei a me encaminhar por esse sentido, entendeu, Wendy? De perceber essa diferença do artista com É, a sua obra. deixa eu só dar uma resposta aqui. Manhalba, eu estou no interior do interior com a internet bem precária. Então, a imagem não tem como melhorar. Aqui não tem Wi-Fi, eu já estou na internet móvel no 4G. Só que é 4G, não é 4G mais. Então, eu estou longe da capital, no interior, bem que a internet pega bem precário. Então, é o que tem. Dá para ouvir Ah, a voz, eu acho, se não estiver travando. sim, sim. É isso. Sua voz Não tem como tá melhorar vindo. a imagem. Ah, tá. Eu não tinha nem visto a Mãe Alba. Cheiro também a Mauri querido e a todos e todas. Mas vamos prosseguir, né? O importante é que a gente está conseguindo ser ouvido. Mas a gente sempre percebe o seguinte, Wendy. O artista, ele já tem o estigma de ser artista em muitos casos. A, o peso que se coloca na fama, o artista tem que ter fama, faz com que ele seja mais ouvido ou não. Por que existe tanta resistência nesse sentido? Principalmente quando esse artista
é um artista que vem trazendo essa vertente que você traz, essa vertente popular, essa vertente mais ancestral. O que é que você acha que influencia tanto nessa resistência? As pessoas não estão dispostas a ouvir sobre a cultura do país, nem sobre cultura local, cultura regional. As pessoas querem ouvir o pop, né? O pop, ele tá aí e ele foi muito bem trabalhado no nosso país, sabe? Artistas como que, assim, eu trago realmente a regionalidade, mas artista que quer sobreviver nesse país tem que ir pro pop, sabe? Tem que levar até o regional pro pop, sabe? Para sobreviver. E a resistência é essa, entendeu? O nosso país foi impregnado com uma cultura estrangeira, com uma batida estrangeira, sabe? Claro, tem Aham, influência da nossa batida daqui do país, mas tem muito do eletrônico, sabe? E isso que, assim, música com pouca letra é que vai chamar a atenção da grande massa, sabe? Mas é isso, sabe? E eu creio que tudo é no seu tempo, tudo que pode acontecer, que vai acontecer na vida do artista ou não é no seu tempo. É muito ruim ver artistas morrerem tentando, sabe? É muito aham. triste ver. Essa pandemia, ela deu luz a muitos artistas e artistas que não apareciam. Eu fui uma delas, sabe? Eu Sim. ressurgi. Eu já tinha praticamente me enterrado na arte, assim, tipo, a música para mim não era mais algo importante. A música eu tinha deixado em stand-by. Porque eu tinha planejado trabalhar, sabe, fazer um mestrado, ainda quero fazer um mestrado, mas buscar um trabalho na área do mestrado. Quando eu chegasse aos meus 80 anos, se eu chegasse aos 80 anos, pegar minhas composições, entrar no estúdio, gravar um disco, fazer um show, pelo menos 5 pessoas, era isso que eu queria, sabe? Eu não, nunca quis a fama. Como dizer, a Elis para mim é uma grande inspiração, né? Que a Elis ela queria cantar, independente Aham. da fama, independente do dinheiro, ela queria cantar, entende? E eu tenho isso também comigo, eu quero cantar, sabe? Independente da fama. Mas nesse momento eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não quero os frutos da música, que é a questão financeira, né? Porque financeiramente a música, quando ela rende seus frutos, lógico que ela faz uma mudança de vida enorme. E para mim, no meu caso, não vai ser uma mudança de vida só para mim, mas de algumas pessoas da minha família e principalmente, voltando lá no início, principalmente para esses lugares onde eu entro em defesa, sabe? Porque um artista com uma condição melhor, ele pode ajudar os povos indígenas, os povos pretos, é, os LGBTQIAP+, principalmente as minhas irmãs trans, sabe? A gente pode usar tanto a influência quanto a questão é, financeira ajudar, entende? Poucos artistas fazem isso no Brasil e os poucos que fazem, sabe, eles fazem o muito que eles podem, sabe? As, sabe, mas tem muitos artistas que são pregados, crucificados nesse país e que ajudam bastante em todas essas causas, sabe? Eles não aparecem, mas ajudam bastante. E é Sim, sobre isso, sim. sabe? Se for para fazer uma arte banal, para enriquecer, enriquecer, enriquecer e não fazer nada por ninguém, não é esse tipo de arte que eu quero e não é esse tipo de carreira que eu quero, entende? Até porque quando o ciclo se findar da minha vida, tudo vai ficar. Eu não vou levar nada, sabe? Vai ficar a minha história, principalmente os bens ou o lucro que essa arte obteve, sabe? Então, é como a gente fala no Sarau Cósmico, é sobre distribuir afeto, distribuir também com isso aqui solidariedade, distribuir energia, é troca de energia, sabe? Isso aqui, o financeiro também é troca de energia. Se ele alimenta alguém, a gente está trocando energia, está trocando amor. E é sobre isso, sabe?
Exatamente. É, deu umas pequenas travadinhas, mas já voltou. Eu imaginei que tinha travado. E eu Como tô é, te ouvindo. Wendy? Se tiver travado, eu continuo ouvindo a voz. É, desculpe, cortou o que você disse agora. Não, eu disse que eu continuo ouvindo a voz se tiver travada a imagem. Ah, tá certo. Então, para que essa arte ela fique inspirada, o que é que você traria para a gente através de sua voz? Eu vou trazer a música que eu fiz pra minha mãe, Ah, maravilha, eu já ia que pedir. é a Eu Mãe disse, eu não Preta. sei se ela vai querer cantar. Tá certo. Então, Preta, eu sinto tanta falta do teu tacacá. Olha já, ainda te vejo naquela varanda a cantar. Sem o teu amor eu não sou nada, Preta. Guerreira de tantas histórias e de muitas lutas, ela é. Me ensinou na vida com punhos cerrados ser mulher. Teu cheiro de rosas me embriaga, Preta. Teu cheiro de rosas me embriaga, Preta. Teu cheiro de rosas me embriaga, Preta. Mão que traz vida ao mundo, Preta. Teu choro me corta a alma, Preta. Meu colo é teu lugar, Preta. Pra sempre eu vou te amar. Pra sempre eu vou te amar. Pra sempre eu vou te amar. Maravilha, bravo. A gente conseguiu ouvir um pouquinho porque a internet brincou agora com a gente, mas não tirou o brilho da letra. Essa letra você fez há quanto tempo? Eu fiz no ano passado essa letra. Eu, é, eu fui, eu fui indicada para participar do Festival de Rondônia de Música Ah, Popular, do Festival Canta Mulher em Rondônia. Inclusive, essa música tá no YouTube, no Festival Canta Mulher do Sesc Rondônia. É, do Sesc Rondônia. É só procurar lá na página do Festival Canta Mulher Sesc Rondônia. Vai encontrar. Gravadinha. Tá tudo ok lá. E eu fiz porque precisava eu precisava de uma música que falasse de mulheres da Amazônia, de vivências de mulheres da Amazônia. E nada melhor que falar da minha mãe, sabe? A composição veio e eu consegui fazer em 2 dias. certo. É, quais são os teus ritmos e estilos musicais preferidos? Preferidos de cantar ou de ouvir? De ouvir. Eu não tinha nem pensado em cantar, mas também cantar. Eu, Tava eu pensando. gosto muito dos ritmos Ah, brasileiros, né? De ouvir e dançar, de ouvir e dançar, eu gosto muito do carimbó aqui do Pará. Eu gosto do samba, gosto demais de ouvir samba e dançar samba, samba de raiz, não pagode. Gosto de sim, pagode, mas para sim. dançar e ouvir é samba mesmo, tá? Eu gosto muito do nosso ritmo, dos nossos lugares, do coco, coco, sabe?
Eu gosto desses ritmos dançantes, sabe? Que é mais Brasil de raiz, assim, que é aquela coisa Brasil mais raiz, mais povo, mais formação de povo brasileiro. É isso que eu gosto, sabe? É isso que eu gosto. E assim, eu falo que se eu puder transformar isso em cultura pop, vai ser ótimo também para minha carreira. Sim, sim. É, Bela Bartók, ele foi um compositor húngaro, pianista, professor e investigador de música popular. E ele disse a seguinte frase que mexe bastante: a competição é para cavalos, não para os artistas. O que, é que você acha disso? Pode pode ser também, sabe? Tem um ditado muito clichê que fala que o sol é para todos, né? Então tem que Sim, ser para todos, a lua também, a noite, o dia é para todo mundo. Então tem um mundo enorme, sabe? Cabe todo mundo. Quem é artista, quem não é, então se não cabe competição, sabe? A gente está no mesmo barco, entende? A gente precisa se irmanar, a gente precisa. A arte salvou muita gente na pandemia, sabe? E mostrou que é necessária, entende? Independente do que foi plantado antigamente no mercado fonográfico, um artista precisar competir, ser inimigo um do outro, sabe? É um marketing muito mal pregado, sabe? Para os artistas. E que a gente pode mudar, sabe? Eu acho que nós já fizemos uma mudança e tanto com as redes sociais, entende? Um artista independente, hoje em dia, ele pode entrar no Spotify, numa plataforma digital e colocar sua. E, claro, tem os custos, que independente de. Travou. opa, é, travou, mas voltou. Eu acho que foi um ajuste lá do processo do Instagram. Mas, Pois hoje, mas como eu estava falando, os artistas hoje o que podem seria música para ter suas você? músicas. Eu vou Ah, falar para sim. você mesmo que eu já falei um dia, música é música. Eu já falei isso para a Mauri em outra live. Voltou. Eu falo para todo mundo que música é música, sabe? A gente tem que parar de classificar música ruim, música boa. Tá, tem letras péssimas, assim, que, que tratam a imagem de mulher, de quem quer que seja, sabe? Sim, Mas, independente disso, alguém ali tá sobrevivendo, sabe? Daquilo. E a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai fazer crítica sobre a música alheia, sabe? Quando for uma música que realmente está ali tratando a imagem de alguém de maneira ruim, a gente, claro que tem que combater. Mas dizer assim, eu não gosto disso, o ritmo, o estilo de música tal é péssimo, o estilo de música é maravilhoso. Não, música é música, sabe? O que não é agradável aos meus ouvidos é agradável ao ouvido de outro nicho, de outra tribo, sabe? E é isso, entende? Alguém feliz de qualquer forma, entende? Independente de se eu gosto ou não de estilo X, de ritmo X, música é música, entende? E ela vai chegar em alguém de uma forma boa de qualquer, em algum lugar, sabe? Mesmo eu não concordando que aquele estilo ali não é não é o meu preferido, mas música é música e ela agrada alguém. A gente tem que parar com esse estigma certo. de colocar que estilo X não é música, sabe? Tudo é música. Até o silêncio é música, sabe? O barulho das árvores é música. O barulho do mar, do rio é música.
Então, se isso te afeta de maneira negativa, o problema é você e não a música. Tá? Aham. É uma consciência que muita gente precisa desenvolver. Mas você falou em músicas e estilos preferidos. Tu tens algum CD preferido e um livro preferido? Eu não sou muito de ler. Então, CD preferido assim, eu sou muito eclética, sabe, para dizer que eu Opa, voltou então, novamente. eu sou muito eclética. Voltou. Eu Na sou hora que muito você eclética falou, assim para ter cortou. um CD preferido. Cortou? Sim. Então, novamente, eu sou muito É, eclética. Eu não tenho um CD preferido assim, sabe? Mas assim, eu dá para me ouvir? sim. Mas cortou Vou me o início crucificar da agora, pergunta. porque eu passei assim, porque eu passei a minha adolescência ouvindo Sandy Júnior. Entende? Eu era do fã-clube, eu era, assim, eu via todas as músicas. Inclusive, postei um dia desse cantando uma música da Duplas, que era uma música que era uma música que fazia parte dos meus amores platônicos da adolescência. É, e que tem muitas músicas preferidas da dupla, da época que eles eram uma dupla, né? E depois vem o amadurecimento musical, né? Mas eu já tinha um pouco de amadurecimento musical desde a infância, porque eu já ouvia Caetano, eu já ouvi tocar música popular e sertanejos de raiz. A rádio no interior onde eu morava, aqui no interior de Almeirinho. Eu me criei no interior mesmo, sabe? Bem no interior, Sim. chamado Rio Arraiolos, uma comunidade chamada Pesquisa. Então, o que a gente ouvia era rádio, não tinha CD. Tinha uns discos de novela. Tinha um disco daquela novela Mandala. Gente, qual eram as novelas? Que eu lembro era esse disco. E tinham vários discos do Roberto, sabe? Tinham vários discos do Roberto. Então, eu via muito isso. Mas dificilmente, assim, porque no interior você sabe que é difícil o acesso da energia, essas coisas assim. Então, a energia no interior onde eu morava, ela vinha às 7 horas da noite e ia embora às 22. E era o tempo que a gente tinha para ouvir alguma coisinha de música e o resto no rádio, a pilha, o dia inteiro. Ficava ali rodando, ali tocando de tudo um pouco. Eu lembro que tocava nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero cantar, meu sofrer, a minha dor. Eu sou que nem o sabiá. Quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola canto e gemo de saudade. Cada acorde representa uma verdade, eu não lembro direito a letra. Eu sei que fica essa letra Aham. aqui. E era isso que tocava na rádio, sabe? Era isso que tocava, eram Sim. os estilos daqui. Tava muito brega, sabe? Que é o estilo do Pará, assim. Quando eu vejo a Pablo trazendo o Calypso, sabe? Que não é tão distante, mas que tem umas 2 décadas que ela trouxe músicas de 2 décadas atrás, 15 anos atrás. Tem um brega daqui que não sai da minha cabeça, que eu digo que pega a raiz daqui do Pará, que é ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas do céu, no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão.
Esqueci o final. Que raia no meu coração. E é isso, sabe? É uma mistura toda de Brasil que faz a minha música. A gente Sim. tende, nessa coisa mercadológica, a ter que se encaixar numa caixinha ali. Ah, você tem que fazer isso, você não pode fazer nada eclético, sabe? Mas uma vez em uma entrevista que eu falei, inclusive fiquei até chateada, assim, porque era para um- uma rádio importante e a pessoa tentava todo tempo me encaixar. Não, eu disse, cara, se for para eu ter que me encaixar, para entrar numa gravadora futuramente, de repente um milagre acontecer, de eu entrar numa gravadora e ter que me encaixar numa caixinha, não sou eu, sabe? Não sou eu. Uhum. É o que eu sempre falo com a minha professora de música, Ana Paula Albuquerque, que ela sempre fala, quando você modifica a voz de uma cantora, de um cantor, por conta de regras, de normas, ou então um estilo que ele canta, tira a essência, sabe, da arte da pessoa. E ela deixa de ser ela enquanto artista. E eu não quero deixar de ser eu, sabe? Eu quero cantar esse Sim. ecletismo mesmo, sabe? Uma hora eu vou estar cantando tudo muito brasileiro e uma hora eu vou querer fazer um show melancólico, sabe? E, e eu acho que é sobre isso que a minha arte fala. Eu acho não, é sobre isso que a minha arte fala, sabe? É justamente de contar a minha verdade. Hoje eu vou estar fazendo um show de uma música popular indo para o pop com ritmo mais pop dançante que eu quero fazer meu público dançar. Amanhã eu quero cantar um repertório todo de carta de amor de Maria Bethânia, Uhum. sabe? E tá valendo também. Mas tu sabes que o diferente assusta, não é? Porque o diferente ele vai mexer com emoções que está dentro da pessoa ou que a pessoa às vezes não nem imagina que possa senti-las. Então, quando se coloca esses carimbos, essas caixinhas, de o artista tem que ser assim, o artista trabalha com isso, trabalha com aquilo, então é uma forma de ter um controle do artista. Mas toda arte ela é por si mesma maior do que o próprio artista. Então, vai chegar em determinado momento em que vai fugir das mãos do artista. E a gente vê isso na música. Existem músicas que ultrapassam o tempo. Foi daquele artista, mas até hoje pessoas e fazem interpretações. A gente tem obras de arte que elas comunicavam no passado determinados sentimentos, a sociedade amadureceu em determinados aspectos, observa aquela obra, já vai ter outras formas de interpretação, de análise. Ou seja, está sempre ultrapassando Sim, o próprio sim. artista que muitas vezes nem pensou no sentido que as pessoas dão. Quando você canta, talvez você nem imagine que emoção a pessoa que lhe ouve vai sentir. Mas isso é a própria arte em ação. Ela vai se atualizando Né? através de sua voz e vai se retroalimentando, né? É um processo bastante rico e interessante. Mas quais são os teus projetos? Os meus projetos, olha, que eu desbloqueie, que eu consiga compor mais, sabe? Porque não é fácil. Assim, tem artista que compõe. Eu vim de um processo de voltar para música, né? Então, eu tô destravando algumas coisas, sabe? Para colocar no papel o que é a Wendy, sabe? E o que a Wendy quer também para a arte dela. Então, tá sendo um processo um pouco lento. Eu pretendia lançar pelo menos um single ainda esse ano. Quem sabe? Quem Sim, sabe por ainda favor. seja lançado esse ano. Mas para que os projetos aconteçam também, a gente precisa de abertura, sabe? De espaços, de colaboração para que eles aconteçam, para quem é artista independente. Sim. E ou padrinhos e madrinhas que queiram contribuir com a arte de uma cantora afro-ameríndia. Pois é. Mas acontece.
A gente percebe agora, nesse processo de pandemia, e a gente vai se caminhando para o finalzinho. Eu vou fazer esse processo, essa pergunta da pandemia como a última. A gente observou que muitos artistas, como você mesma disse, começou a aparecer, começou a ter coragem de colocar a riqueza de sua alma para fora através de alguma linguagem artística. É a pandemia. Como é que ela começou a influenciar nesse teu processo criativo? A pandemia ela me trouxe a música de volta, entende? Justo como você falou no início, através da Teresa. A Sim. pandemia ela veio, eu comecei a assistir as lives da Teresa, desde a primeira, eu não deixei de assistir nenhuma, sabe? Hoje eu tô perdendo a dela com Criolo aí. Uhum. Já perdi outras, eu sempre entrei no início, só que hoje, quando eu olhei assim, você abriu aqui. E eu nem sabia, porque eu passei com a internet o dia inteiro desligada, que era pra gente estar nesse momento aqui. Ruim mesmo, mas estamos aqui. Sem problema. E eu acho que quando ela começou as lives, eu tava já pirada, sabe, com a incerteza de cura dessa doença que tá aí. E eu já tive depressão pesada no passado e, e eu já estava voltando a desenvolver um processo depressivo. Eu estava sozinho em casa e a música, as lives da Teresa vieram uma forma de cura para mim, sabe? Essa semana eu fui perguntada de que forma a música traz cura, a arte traz cura, sabe? Eu trabalho no processo, é justamente isso. A música foi um processo de curativo para mim. E eu jamais imaginei que um dia eu fosse entrar na live da Teresa, sabe? Eu era só uma telespectadora, sabe, da arte dela. Eu já tinha visto a Teresa de perto no Rio, no período que eu morei lá, nos carnavais, essas coisas assim. Mas não, eu sempre fui a tiete dos meus amigos artistas, sabe, no Rio. Eu fui para muitos shows de artistas conhecidos assim, que são meus amigos, mas nunca ninguém soube que eu cantava. Eu me fechei. Assim, sempre fui uma cantora de igreja. Quando eu cheguei, a igreja do Rio de Janeiro não é tradicional, é conservadora, sabe? E eu não tive espaço lá para cantar. Eu cantei na igreja da universidade. Mesmo assim, foram umas duas participações e logo fizeram de tudo para vetar o meu caminho por eu ser uma mulher trans. E aí, tipo, cara, eu vou cuidar da minha vida, eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, eu vou conseguir, vou lutar para comprar minhas coisas. Era isso que eu estava fazendo no Rio, antes de vir embora para Manaus. E, mas nesse processo de pandemia, e nunca imaginei que eu ia conhecer a Teresa nesse processo, sabe? E conheci, sabe, através do meu amigo Gabriel, que é nordestino, que é baiano. Fez um coro na live no dia do combate à homofobia para que eu entrasse e a Teresa acabou me chamando. E eu falei um pouco da minha vida, eram casais que estavam sendo chamados, né, para conversar com ela na live. E eu era uma pessoa só, não estava com ninguém, não era casal, só com lembranças de um amor que se foi, e foi sobre isso que eu falei, sobre isso que eu cantei também. Então, a música me salvou na pandemia, sabe? Me salvou de verdade, assim. Eu já tinha tido duas crises de pânico, inclusive uma dentro do supermercado, e a música veio como um pouco de cura, sabe? Eu digo que passando esse processo, ou até antes também, eu procurei fazer terapia, mas não deu muito certo, mas vou procurar fazer terapia também porque ajuda muito. A música dá um suporte, mas a gente precisa também buscar outras formas curativas de se cuidar. Sim, exatamente. É sempre o caminho paralelo que se faz, né? A arte e a ciência. Mas Oscar Wilde, ele disse assim: a música é o tipo de arte mais perfeita,
nunca revela seu último segredo. Mas para que essa arte também ela chegue até a gente, curando a gente, divide um pouquinho da tua cura com uma música. Então, eu vou cantar a música que eu cantei quando eu voltei a cantar, que é uma música que embalou é, a minha história e a história do grande amor da minha vida. Tô tentando lembrar a letra. Hum. Você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Tem os olhos cheios de esperança, de uma cor que ninguém mais possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja meu amado, o meu amor. Vem seguir comigo esse caminho e viver a vida só de amor. Olha, vem comigo aonde eu for. Seja meu amado, amante, o meu amor. Vem seguir comigo esse caminho e viver a vida só de amor. Oh! Muitíssimo obrigado, Lady. Muitíssimo obrigado por seu tempo, por suas histórias que sempre inspiram a gente. A gente sabe que saudade é um sentimento que vai acompanhar a gente, mas como a gente vai ressignificando essa saudade, nessa luz que você traz na sua voz, ela é algo que precisa ser cultivado no sentido de que não seja algo para lhe dar tristeza, mas sim aquela força para que você possa continuar. A gente às vezes não sabe da Sim. importância da nossa arte para as pessoas. E você faz isso. Tu és uma pessoa importante para muita gente. Então, desde já, muitíssimo obrigado por tudo que você partilhou com a gente. Eu que agradeço o convite. É sempre bom, sabe? Uhum. Quando alguém chama a gente para partilhar um pouco da nossa arte. Quando você me chamou, eu estava um pouco conturbada, como tinha uma live atrás da outra, tinha outros projetos, tinha show também na época. E nesse período aqui que eu tirei para vir ficar com os meus pais para ajudar um pouco aqui na casa deles, porque eles passaram bastante tempo na pandemia sozinhos e a gente está se revezando para cuidar deles assim. E infelizmente com a internet não tão boa, porque que é longe do acesso, mas é um prazer, sabe? E uma honra estar dividindo isso aqui. Estar dividindo um pouco de arte, um pouco de história, de vida. E é isso que eu sonho, sabe? Que a minha arte ela seja uma gotinha de amor chegando na vida das pessoas, sabe? Sempre. Eu costumo dizer quando alguém fala assim, Wendy, você é luz, você é isso. Eu digo, eu também não, eu também tenho defeitos. Eu também erro. Ainda E bem, né? é, e é sobre a verdade, sabe? Mas o que eu
gostaria muito que a minha arte levasse amor para as pessoas, levasse luz, sabe? Levasse conforto e cura onde ela chegar, sabe? Quando eu for, eu vou muito contente se esse projeto for concluído dessa forma, sabe? For levado em amor para as pessoas. Essa é a lembrança que eu Wendy, quero deixar na minha vida. Wendy, os defeitos fazem parte da gente, Wendy. Senão a gente não era humano, a gente era robôs programados para serem perfeitos. E ninguém Até eles cresce dão dessa defeito. forma. Ninguém cresce dessa forma. A gente só cresce porque se descobre que está faltando alguma coisa, precisa ajustar algo. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você se incomoda de ficar aí para a gente encerrar juntos? Não, não. Então, agradeço a todos e todas que participaram, enviando os corações. É, os elogios a Wendley de Orra. E a gente só tem a agradecer a participação dela e de vocês. Boa noite a todos e todas. Cheiro imenso no teu coração, Andy. E a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve. Tchau, tchau, querida. Até breve. Gratidão a todo mundo que fez. Beijo. Obrigado, bom descanso. Tchau, tchau. Para você também. Tchau. Tchau, boa noite.